nós vamos dar continuidade à nossa aula com a disciplina de História, tá? Hoje nós vamos estudar os africanos. Nós já vimos os povos europeus e os povos indígenas, né? Iremos dar continuidade aos povos que formam a nossa sociedade, que é a sociedade brasileira. Como a tia falou no início, nós iremos estudar os africanos e eles são antepassados da família de Marina, a nossa personagem do livro. A África ela não é um país, mas ela é um continente que engloba diversos países. Por exemplo, o Egito ele faz parte do continente africano. A África, assim como o Brasil, é um território que concentra diversas culturas que elas podem ser similares ou diferentes entre si. Vamos ver agora aqui os africanos. Finalmente chegou o dia da apresentação de Marina. Ela não queria fazer feio, por isso levou as anotações e muitas fotografias para compartilhar com seus colegas. Hoje é o dia de Marina nos contar sobre os africanos. Sim, eu vou contar um pouco da história desses povos na África e no Brasil. Marina começou sua explicação com algumas perguntas para testar o conhecimento dos colegas. Responda você também. A África é um país ou é um continente formado de vários países? 2. O Egito é um país africano. Que outros países você conhece que ficam na África? Depois desse teste de conhecimentos com os colegas, Marina contou que no continente africano existem muitas culturas diferentes. Na África, ricas culturas se desenvolveram ao longo de milhares de anos e deixaram importantes contribuições para a humanidade na arquitetura, na medicina, na agricultura e na engenharia. Nós estamos vendo aí, né, o interior do templo de Amon-Ra, no Egito, e na segunda foto nós estamos vendo as máscaras africanas, a história e a cultura dos povos africanos. Há aproximadamente 600 anos, os povos da África viviam em grupos diversos, que falavam línguas diferentes e tinham costumes próprios. A maioria vivia organizada de forma sedentária em aldeias onde os moradores eram ligados por relações de parentesco. Algumas eram independentes e outras faziam parte de reinos. Cada aldeia tinha um chefe escolhido entre os homens mais velhos da região. E esses chefes formavam um conselho que auxiliava o rei. Outros povos, no entanto, viviam migrando, eram os chamados nômades. Lembra que nós estudamos os nômades? E os nômades eles viviam de um lado para o outro, eles não tinham lugar fixo. Cada aldeia africana vivia de acordo com os recursos disponíveis na região. Muitas praticavam a caça, a agricultura e o extrativismo. O comércio era comum entre as aldeias, especialmente baseado em trocas de produtos como alimentos, gados, peles de animais, sal e tecidos. Alguns povos conheciam a metalurgia e moldavam objetos que também eram comercializados como armas, máscaras e ferramentas de ferro, bronze e ouro. Nós estamos vendo aí, né, as esculturas de metal feitas no reino de Benin e uma vista tradicional da aldeia de Benin. A turma de Marina aprendeu ainda que a oralidade foi muito importante na cultura africana. A sabedoria era passada entre muitos povos da África por meio da palavra. As pessoas na aldeia se reuniam para ouvir os ensinamentos e as histórias que os mais velhos e experientes contavam sobre o passado, os elementos da natureza e os desafios a serem enfrentados no cotidiano. Aí nós vamos ver a escravização dos africanos, né? O processo de escravização desses povos, né, serviram de mão de obra para outros continentes, tá? O tráfico de humanos foi uma atividade comercial muito praticada pelos europeus durante a Idade Moderna. Aí ele diz, Marina, o povo africano tem uma grande riqueza cultural. Apesar da riqueza cultural, muitos povos sofreram com a escravização. Ita e os demais colegas ficaram curiosos para entender melhor a fala de Marina. Ela então contou que os portugueses passaram a fazer comércio com os povos africanos que viviam nas zonas litorâneas e trocavam fumo, objetos, metal, armas de fogo por ouro, marfim, peles e prisioneiros de guerra. As pessoas feitas prisioneiras, em razão das guerras, da condenação por crime ou por dívidas, começaram a ser revendidas como mão de obra escravizada para as colônias europeias no Brasil. Como o Brasil. A compra e a venda de escravizados tornou-se um negócio muito lucrativo para os comerciantes portugueses, e especialmente a partir do século XVI.
O comércio de mão de obra africana escravizada ficou conhecido como tráfico de negreiro. Aí nós estamos vendo aí a fortaleza de São Jorge, da mina em Gana, na África, que foi construída como um armazém para guardar o ouro trazido do interior para o litoral, né? Estamos vendo também o porão do não retorno e a estrada da escravidão em Odan, em Beni. Por esse portal eram transferidos negros e escravizados para os navios negreiros. Quais sentimentos você acha que teria ao passar pelo portão do não retorno? Eita, disse que me sentiria muito triste. A vinda para o Brasil nos tumbeiros. Marina contou que os capturados e escravizados na África eram levados aos portos e de lá enviados para as colônias europeias na América, como era o caso do Brasil. Esses navios eram denominados de tumbeiros. Troque ideias com os colegas e professores para descobrir por que as embarcações que faziam o tráfico de escravizados eram chamadas de tumbeiros. Então, por que será que eram chamados de tumbeiros? Vamos pesquisar? Nos porões dessas embarcações, os espaços eram suficientes para a quantidade de pessoas transportadas. As condições de higiene eram péssimas e a alimentação extremamente deficiente. Além disso, pela grande proximidade entre as pessoas, havia uma alta propagação de doenças, e muitos homens e mulheres não resistiam a essas condições e acabavam morrendo. Em sua opinião, por qual motivo os africanos escravizados eram transportados dessa maneira? Converse sobre o assunto com os colegas e professor. Depois anote sua resposta. Você vai fazer junto com o seu responsável e caso vocês tenham dúvida, nós tiramos na nossa aula ao vivo. Letra B. Por conta dessa visão, o que ocorreu com os afrodescendentes ao longo da história? Estamos encerrando por aqui com a nossa aula de história. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.